Olá, boa noite. Boa noite, mais uma webinar acontecendo, dando continuidade a uma proposta do Estação do Aprender e da Maple Bear Niterói, de fazer as informações circular, o conhecimento acontecer, né? Como espaços de educação, entendemos que temos esse compromisso de compartilhar o saber e ficamos muito felizes em aprender tanto com esses especialistas. Mas hoje temos um enorme prazer em receber o José Ricardo Alô Rodrigues, que é educador e coordenador de projetos e práticas leitoras e literatura. José Ricardo nos ensina a cada dia a nos apaixonar mais pelos livros, pelas histórias contadas, sendo um grande formador de leitores. Tivemos o prazer de conhecê-lo com o projeto de leitura Gente que Lê. José coordena esse projeto no Estação do Aprender, com uma participação ativa na seleção dos livros de nossos alunos e na formação dos professores. Um fantástico contador de histórias, que nos ajuda a incentivar a criatividade, a imaginação e, melhor, o amor pela leitura. Então, a partir do tema Somos Feitos de Narrativas, a construção dos arquétipos e estereótipos através das narrativas que trazemos em nossa trajetória pessoal, José Ricardo generosamente trará reflexões e informações de como a literatura contribui para o pensamento reflexivo e nos levando ao exercício do pensar. Como a leitura pode impedir a construção de preconceitos e falsas ideias? As nossas narrativas são formadas a partir das nossas vivências e aprendizados que são passados por gerações. Será que a leitura pode contribuir no discernimento de conseguirmos identificar falsas ideias e preconceitos? José Ricardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Maple Bear Niterói, o Estação do Aprender, tem um carinho enorme por você. Nós agradecemos muito por você estar aqui, por ter aceito esse convite, fazer parte dessa webinar conosco. Muito obrigada mesmo. E agora é com você. Eu é que tenho que agradecer, muito a Estação do Aprender, porque é uma escola que a gente vem nesse namoro desde 2012, né? Que a gente vem se conhecendo e eu venho cada vez mais me admirando pela dedicação que essa escola vem se debruçando sobre o trabalho para a infância, né? Um trabalho, o cuidado, a dedicação, enfim, são aspectos que a escola valoriza de forma bastante preocupada e atenta, e aí a gente veio nesse tempo todo construindo essa relação. E hoje, esse encontro de hoje, é lógico que tem toda essa abertura que a Fernanda faz, a Fernanda é sempre muito generosa, né? Mas a gente queria falar, basicamente, salientar a importância da literatura infantil, né? E quando eu falo literatura infantil, eu falo da literatura infantil que a gente tem aí nessa grande quantidade, nessa grande oferta de livros, né? Mas eu falo também da literatura oral, enquanto uma literatura que é pertinente e necessária como uma construção formadora. E para começar essa conversa, a gente pensou em começar a falar sobre os arquétipos, né? Que é uma coisa que a psicologia analítica já apresenta para a gente enquanto um dado que está construído socialmente, porque está aí faz parte, historicamente, do inconsciente coletivo, e a gente, primeiro, assim, queria arrumar um pouquinho essa história dos arquétipos, dizendo que essa ideia de arquétipos seria ideias primordiais, ideias matrizes, ideias primeiras, né, que marcam, e aí elas imprimem aquela marca que vai repercutindo no tempo. Mas eu queria, assim,
É lógico que esses arquétipos, o maior estudioso foi Jung, né, Carl Jung, que ele trouxe essa contribuição decisiva para a gente pensar a nossa natureza, a natureza do desenvolvimento humano, as relações constituídas desse aspecto para o desenvolvimento humano, e configurou aí os 12 arquétipos clássicos, né, de Jung, que é o mágico, o sábio, o explorador, o amante, o criador, o rebelde, o tolo, né? Enfim, tem um homem comum, tem um cuidador, o governante e o inocente, né? Dentre esses aspectos de estudos, a gente acaba se filiando, se vinculando toda a nossa personalidade, os nossos modelos mentais acabam se filiando a um desses arquétipos, mas não quer dizer que a gente não tenha também a contribuição de diversos outros, né? Mas essa ideia de arquétipo é bem anterior, é uma coisa muito antiga, né? A primeira vez que a gente pode falar, acredita-se que a primeira vez que se falou objetivamente sobre essa história de ideia primordial foi Platão, né, 400, 500 anos antes de Cristo, mas não é nem verdade, que antes dele o taoísmo já trabalhava isso. Então, assim, 2.600 anos atrás, o taoísmo já trazia essa coisa da ideia primordial e apresentava uma coisa muito curiosa nessa coisa do pensamento matriz, né? Esse pensamento matriz, evidentemente, se ele é matriz e a partir dele tudo é gerado ou reproduzido ou representado, é que essa matriz seria o pensamento puro, a ideia pura, a ideia perfeita. Para o taoísmo, isso é muito curioso, porque ele estabelece se é o caminho perfeito, se é a ideia perfeita, se é a verdadeira existência e é onde se encontra o verdadeiro ser, a vida nossa é o não ser, é o não existir e a não ideia. Porque tudo que nós pensamos aqui, sai dessa matriz originária, ela tem a sua contradição, ela já está, de certa forma, contaminada por uma dimensão humana e relacional e já está descolada dessa matriz. Mas todos nós somos impregnados por ela. É como se nós estivéssemos ouvindo esse canto da sereia e fôssemos, de alguma forma, guiados por essa perspectiva. Então, isso, de certa forma, isso é uma coisa que não existe esse controle. A gente não consegue se pautar da seguinte forma: vou me construir de forma a não me relacionar com os arquétipos. Antes, quando você já se posiciona dessa forma, você já está inserido num arquétipo, né? E aí você pode ser o rebelde, o tolo, enfim. Essa questão aí está colocada antes da gente pensar. Ela já está colocada. Então, a gente pode pensar, inclusive, no arquétipo como se nós estivéssemos, por exemplo, vamos pensar na arquitetura de uma casa. E pensando numa arquitetura de uma casa, digamos que ela tenha salas de estar, sala de jantar, quarto, corredor, banheiro, despensa, closet, lavanderia, enfim, todas esses espaços. Né? E cada pessoa vai ocupar um desses espaços pela sua identificação com o espaço desse. Então, por exemplo, se eu gosto muito de cozinhar, eu vou para a cozinha porque eu sei que lá eu vou me realizar mais plenamente, né? E se eu gosto muito de conversar e de meio que mostrar para os outros a minha destreza na elaboração de ideias, no contexto das ideias, eu vou criar a sala de estar, porque é onde se reúnem socialmente as pessoas numa casa. E, nesse contexto, a gente vai se filiando a esses lugares. Eu estou falando de espaço, não é bem espaço, é o espaço subjetivo, tá, gente? E aí, eu vou me constituindo nesses espaços. Mas isso não quer dizer que eu não possa, e, sobretudo, não deva, eu devo, pelo contrário, eu devo transitar pela casa como um todo. Quanto mais eu transito pela casa, mais eu me aproprio do mundo e dos seus significados, né?
Então, com essa orientação de se filiar a determinadas ideias, né, várias, por exemplo, publicidade, marketing, eles se apropriam dessa ideia para poder ver só, se tem tantas pessoas pensando desse jeito e se filiando a esses modelos mentais, se o nosso produto tiver essa cara, tiver esse discurso, tiver essa representação de imagem, né, e tiver na constituição das suas palavras, na mensagem que ele vai levar, ele vai poder capturar e angariar um público muito grande de pessoas que vão se interessar por esse produto. Então, os arquétipos, eles fazem parte da vida, e a gente precisa conhecê-los de forma a poder ver quais são as minhas fraquezas diante dessa filiação, quais são as minhas fortalezas, e transitar pelos outros também para poder conhecer qual é esse mundo que me cerca. Bom, legal, bacana, isso é muito importante. No entanto, diante desse trânsito que a gente vai tendo pela vida, a gente vai esbarrar numa outra coisa, que aí são as verdadeiras armadilhas da vida. Essas são armadilhas mesmo, e a gente tem que estar preparado para não cair e não escorregar nessas cascas de banana. Me refiro aos estereótipos. A vida produz o tempo todo, a sociedade produz muito estereótipos, e são verdadeiras armadilhas. A gente não consegue desenvolver, não potencializa o desenvolvimento humano se a gente cair na armadilha do estereótipo. E o estereótipo, o que é? São essas plaquinhas que a gente vai botando nas coisas, como se aquilo tivesse essa marca, aquela identidade, e a gente não pensa sobre aquilo, né? A gente acaba tendo uma visão falsa, uma ideia pré-concebida de uma coisa que foi nomeado, só que aquilo que foi nomeado tem uma história por trás. A gente não quer saber da história dele, a gente julga ele pela plaquinha que ele traz. E isso é um enorme equívoco. É daí que vem toda a quantidade de preconceitos, de dificuldades, e que talvez hoje sejam, em grande medida, o universo dos nossos problemas estejam talvez orbitando por essa esfera aí, né? E aí, por exemplo, estereótipos que são, assim, verdadeiros preconceitos, a gente pode citar alguns, como, por exemplo, toda pessoa que trabalha com TI é um nerd. Isso é um absurdo, não tem nada a ver. Isso é um preconceito, isso é um equívoco, isso é um estereótipo, né? Toda pessoa que mora em comunidade é envolvida com a marginalidade. Isso é um dos piores que existe. E isso me faz lembrar que, certa vez, trabalhando com um grupo de estudantes a respeito da questão da violência, aí a gente assistiu uma palestra muito importante, onde um grupo que fez uma pesquisa nas comunidades nos mostrou que na pesquisa deles, foi uma pesquisa que foi completamente, tinha método, foi bem construída, que chegaram à conclusão que envolvido com a marginalidade é menos de 1% dos moradores da comunidade. Aí ficou assim, os alunos ficaram, caramba, eu não sabia disso, não sei, e a gente falou, o senso comum compra essa informação assim fácil, de que toda a comunidade é envolvida com a marginalidade. E aí, para eles compreenderem isso na dimensão exata, a gente fez uma proposta bem bacana. A gente fez uma pesquisa de perguntas objetivas, né? E foi para a rua, e parava as pessoas e falava assim, bom dia, boa tarde, e começava as perguntas objetivas. E aí chega uma determinada pergunta lá, qual é o percentual de pessoas envolvidas com a marginalidade numa comunidade? Aí tinham várias respostas, tinha 20%, entre 20% e 40%, mais de 40%, e tinha lá menos de 1%. Ninguém respondeu menos de 1%. Ninguém. Né? Aí tinha um PM. E aí um aluno foi perguntar assim, vou falar com aquele PM. Eu falei, vá lá, entrevista ele de forma educada. E aí o PM foi muito solícito e atendeu, e o PM colocou
entre 20% e 40%. Aí o estudante voltou indignado e falou, agora que eu entendi por que eles entram na casa das pessoas, derrubando as portas e invadindo. Porque eles consideram que todos ali estão envolvidos com a violência, com a marginalidade. E aí, isso é um estereótipo que a gente precisa desconstruir. E aí, a gente, enquanto estiver seguindo, igual o Carneirinho através dos estereótipos, a gente vai criar muitas dificuldades. Em virtude disso, eu quero propor agora a leitura, assim, como é que a literatura pode oferecer para a gente uma forma inusitada do pensar para levar a gente para uma reflexão. De que forma essas reflexões podem contribuir para a gente evitar os estereótipos e começar a pensar nessas filiações que são ofertadas pelos arquétipos. Como que esses arquétipos podem me ajudar a sair do lugar comum, né? E aí eu vou pedir ao meu querido Guilherme que faça a gentileza de botar ao encontro de tudo. Vamos lá. Então, é ao encontro de tudo. Aos trancos e barrancos, a mulher conseguiu chegar ao altar para falar com Deus. Ela falou algumas coisas e agradeceu tantas outras. Depois virou-se e saiu. A esperança de ter sido escutada morava na escolha das palavras que ela não disse. As que tinha usado foram suficientes. A segunda vez que foi ao altar, separou mais palavras para não dizer. Viu-se leve, melhor. A terceira vez era tanta palavra calada que ela sentiu alguma coisa diferente, mas não sabia o que era. Com mais serenidade que entendimento, percebeu que ir até o altar tornara-se uma coisa simples. Sem fazer qualquer esforço, facilmente chegava lá. E o repertório das palavras que ela não falava mais ficou tão grande que desapareceu. Sumiu dos pensamentos. Um dia, que foi hoje e não passou nunca mais, ela percebeu que já estava no altar antes de chegar lá. Aí ela não disse nada, apenas sabia tudo. Esse é um breve texto que desarruma um bocado a nossa cabeça, perceberam? Que é um texto que ele tem algumas provocações literárias, porque ele subverte a lógica que o senso comum nos fala para ir ao altar, para praticar a nossa religiosidade e descambar, falar e pedir, fazer acontecer. E o encontro de tudo ali, daquela narrativa ali, mostra que o encontro de tudo se deu quanto mais silêncio ela fazia. E aí isso, de alguma forma, faz a gente pensar. A gente sai do lugar comum. E a literatura, ela tem como função, as narrativas que a gente vai encontrar aí, ela tem essa função de sair do lugar comum, porque a gente, de fato, está sempre sendo colocado no lugar comum, seja dentro da caixinha, para pensar de uma forma muito reprodutora. E a literatura provoca um pouco essa desarrumação da caixinha. E aí a gente começa a se investigar um pouco mais. A gente começa a se identificar, ou então, na medida que a gente se desarruma um pouco, a gente vai buscar se arrumar, né? E essa é a função da literatura. Isso é uma coisa dessa narrativa literária aí, esse campo semântico que eu estou usando narrativa, tá? Enquanto uma construção literária, seja uma construção, pode ser diversas formas que essas narrativas se dão, tá? E tem uma coisa assim muito importante, é que as palavras aí, elas denunciam alguma coisa a mais que não está na literalidade dela. Essa é a função da literatura. Ela não está no contexto literal. Ou seja, a palavra tem alma. Ela diz uma coisa a mais que não está na sua literalidade representativa. Ela representa alguma coisa que sai do seu campo
objetivo e literal e remete para uma reflexão que está à disposição do espectador e do leitor, né? E aí, como é que a gente transfere isso para a literatura infantil, portanto? Aí eu queria trazer o seguinte: a literatura infantil, não só infantil, a gente pensa assim, a literatura de uma forma como tudo, ela tem 3 abordagens objetivas que a gente vai ver, né? Uma abordagem, assim, é quando a gente compreende o texto. E na compreensão do texto, a gente vai perceber ele na sua literalidade. A outra forma é quando a gente percebe o texto, mas na perspectiva interpretativa, onde eu, com a minha personalidade, com a minha argúcia, com o meu envolvimento com o texto, com os meus sentimentos, começo a trabalhar possibilidades que aquele texto me oferece. E a terceira perspectiva é quando a gente reconfigura a história. E isso acontece geralmente quando acaba a história, né? Por exemplo, um exemplo rápido aqui. A história da Branca de Neve é uma história absolutamente inusitada. Lógico que a gente já conhece tanto essa história que a gente não vê ineditismo nela, mas quando a gente escuta ela a primeira vez, ela é muito inusitada, né? Porque aparece assim, 7 anões morando na mesma casa. Quando que a gente vai encontrar isso? Né? Então, esse ineditismo, esse inusitado, esse inesperado da história que configura a provocação do pensar. Então, assim, a primeira abordagem do olhar está configurada. A literalidade da história a gente compreende, né? Ela tem um tempo, um espaço e tem uma narrativa que consegue configurar aquilo ali. E a gente vai lá, todo mundo vai perceber a história da mesma forma. A compreensão da história. Quando a gente parte para a segunda etapa, que seria a questão da interpretação, são as relações que eu começo a trazer para o meu campo pessoal sobre aquilo que eu estou vendo ou que eu estou escutando. Por exemplo, porque são perguntas que a gente vai fazendo, né? Por que será que a madrasta da Branca de Neve queria matar ela? A gente vai dando as respostas, porque ela era má. Mas eu posso me aprofundar na maldade da madrasta e falar assim, porque ela era invejosa, porque a gente está qualificando essa maldade. E aí eu posso ampliar essa questão assim, poxa, ela achava que a Branca de Neve era mais bonita do que ela, poxa, ela é egoísta, podia ter mais de uma pessoa bonita, ela quer ser bonita sozinha. Então, são essas relações interpretativas que a gente vai se relacionando emocionalmente, transitando no campo dos sentimentos e se relacionando com a história. E o final da história é quando a gente reconfigura aquilo, né? Como é que a gente reconfigura? Sobre o que a gente pensa, o que pode acontecer depois, né? Porque a gente se encharcou de um contexto de uma narrativa e agora a gente tem, é como se tivesse material para dar continuidade. Então, por exemplo, o que será que a Branca de Neve vai fazer depois que conheceu o príncipe e foi morar no castelo? Vai deixar os anões sozinhos na floresta? Puxa, essa reconfiguração da continuidade da história, de como eu vou dar a minha... como eu vou ser autoral nesse momento, é que diz respeito a esses olhares. E esses olhares é que contribuem decisivamente para a gente fugir do lugar comum. Isso que é a grande generosidade, a grande virtude da literatura nesse campo. E aí tem uma história agora que eu queria que o Guilherme fizesse a gentileza de nos passar, que é uma história infantil agora, um pouquinho mais comprida, né? No entanto, eu acho que é divertida. Agora eu tenho que trabalhar com esse negócio aqui. Pronto, vamos lá. O nome da história é Antônio Bernardo Coimbra Duarte. Espera aí, deixa eu limpar a tela aqui para não atrapalhar. Vamos lá. Antônio Bernardo Coimbra Duarte. Um menino que não queria crescer. Antônio Bernardo Coimbra Duarte era um menino que adorava brincar. Gostava tanto de brincar que resolveu não crescer, ou melhor, não queria virar gente grande. O problema de ser gente grande para ele é que toda gente grande nunca tem tempo de brincar. No entanto, para o desespero de Antônio Bernardo, ele não parava de crescer. Seu pai media 1,91 m de altura e a mãe 1,80 m.
Antônio tinha tudo para crescer como um gigante. Fazia planos mirabolantes para nunca deixar de ser criança. Tinha até umas ideias esquisitas, como, por exemplo, usar sapatos apertados para o pé não crescer. Para Antônio, o corpo só crescia se o pé ficasse grande, muito grande. Mas como o tempo não para, Antônio espichou. Os pés ficaram grandes, as pernas compridas e os braços gigantescos. Cresceu a olhos vistos. E quanto mais crescia, mais vontade tinha de brincar. Brincava de carrinho, carregava seus bonecos de dinossauros para todos os cantos, amava fazer comidinhas de papel amassado para brincar de piquenique, pintava o corpo. Na escola, sempre distraído, transformava seus lápis e canetas em criaturas do fundo do mar. As broncas da professora o pegavam de jeito. Preste atenção na aula, Antônio. Pare de brincar. Teve um dia, no entanto, que foi difícil demais para ele. Passou de todos os limites. Sua mãe, vendo que o filho não mudava aquele seu jeito de só querer brincar, decidiu conversar com o marido para resolver a situação de uma vez por todas. Para ela, Antônio precisava ser como todas as outras crianças e crescer. Depois que os dois conversaram um bom tempo de portas fechadas, chamaram Antônio e foram direto ao assunto. Filho, eu e sua mãe conversamos bastante, sabe? Fez uma pausa e depois continuou. O tempo está passando, você já é um menino grande. Grande? Como assim, pai? A mãe falou em seguida. Você está ficando grande, meu filho, um jovenzinho praticamente. Jovenzinho? Mãe, eu não sou nada jovenzinho. Eu, hein? O pai emendou. As suas responsabilidades estão aumentando e a mãe falou de bate-pronto. Eu e seu pai decidimos que vamos doar os seus brinquedos. O menino levou um susto. Doar os meus brinquedos? Não! Eu ainda brinco com eles. O pai levantou a voz. Pois é, esses brinquedos não servem mais para a sua idade. Você agora vai ganhar um computador. Existe um monte de coisas acontecendo no mundo e você só quer saber de brincar. Está na hora de crescer. Antônio começou a chorar. Pai, mas eu posso ganhar um computador e continuar com os meus brinquedos? A mãe resolveu falar alto também. Não, vai ter que doar. Muitas crianças não têm brinquedo. Eu sei disso, mãe, mas pode chorar o quanto você quiser, Antônio. Eu sou sua mãe e sei o que é melhor para você. Devia estar feliz da vida porque vai ganhar um computador e está aí chorando? Que coisa feia! O pai ainda completou. Já está decidido. Tem um dia para se despedir dos seus brinquedos. Vamos doar e ponto final. Que situação! Parecia que o mundo tinha desabado para Antônio Bernardo. O menino foi para o quarto chorando e completamente arrasado. Carregava na mão um pedaço de madeira que bem podia ser um cavalo marinho, um gavião caçador ou ainda um foguete interespacial. Foi para a cama triste, com um buraco na barriga que ele quase caiu lá dentro. O buraco era fundo, escuro e cheio de falta de ar. E doía muito, mas mesmo assim ele acabou dormindo, cansado de tanto chorar. No final do dia seguinte, entrou no quarto do menino um computador novinho e saiu uma caixa com dinossauros, carrinhos, tampinhas de garrafas, carretel sem linha e muitas outras bugigangas que pareciam coisas inservíveis, mas que eram, na verdade, parte da vida de Antônio. E o buraco na barriga dele só aumentava. Era um buraco enjoado, grande bem no meio da barriga. Antônio achou que aquele buraco fosse sumir com o tempo, mas que nada. A única coisa que havia sumido era a falta de ar. E o esquisito era que o buraco ia com ele para todos os lugares. Não o deixava em paz um minutinho sequer. Aquilo o incomodava tanto. Chegou a pensar em falar com a mãe, mas com certeza ela diria: isso é coisa de criança que está em fase de crescimento. É só dor de crescimento, vai passar. O pai e a mãe estavam decididos que ele tinha que crescer de qualquer jeito. Certa noite, altas horas da madrugada, Antônio acordou, foi fazer xixi, lavou as mãos e, quando voltava para o quarto, sentiu uma coisa esquisitíssima.
Seu corpo estava encolhendo. E muito rápido. Foi diminuindo, 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 até que ficou tão pequeno que ele conseguiu passar deitado, meio se arrastando, por baixo da porta do quarto. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Pensou ele. O desespero aumentou quando ele viu sobre a cama o seu corpo no tamanho normal, mas deitado, dormindo. Os pensamentos dele eram só angústia e aflição. Como pode isso? Preciso voltar para dentro do meu corpo. Mas como? Foi em direção ao cobertor que se arrastava no chão e o utilizou como corda para poder subir e chegar até o alto da cama. Ele começou então a procurar a melhor maneira de voltar para dentro de si mesmo. Pensou, deve ser pela boca. Subiu o pescoço, chegou até o queixo e quando ia pular na boca, escutou um coração batendo muito forte, agitadíssimo. Achou que fosse o coração do Antônio que dormia, mas não era. Depois colocou a mão no próprio peito e percebeu que também não era o coração dele que batia forte daquele jeito. Olhou então para baixo e viu um buraco na barriga do Antônio que dormia. O barulho do coração batendo com tanta agitação vinha dali, daquele buraco, bem no meio da barriga. Correu em direção ao buraco, ajoelhou-se e tentou espiar para ver se via alguma coisa. Era muito escuro, não dava para enxergar nada. Achou melhor sentar-se e ir escorregando com todo cuidado lá para dentro. Quanto mais descia, mais escuro ficava. Era fundo de verdade, escuro e fundo, muito fundo. Mas, já que estava ali, foi descendo, e descendo, e descendo, e o barulho do coração batendo foi aumentando, e aumentando, e aumentando. De repente, chegou ao fundo do buraco e, sem conseguir enxergar nada, esbarrou sem querer em alguém que estava sentado no chão. Era uma criança, que nem ele. Desculpe, desculpe, te machuquei? Não, não. Antônio, sentindo que aquela voz estava cheia de medo e tristeza, perguntou: quem é você? Por que está tão assustado desse jeito? Estou com medo. Medo? Mas por quê? Você não vai querer saber. Claro que vou, mas me diz o seu nome primeiro. ABCD. ABCD? Como assim? Que nome é esse? Depois que eu caí aqui neste buraco, tudo ficou apertado e escuro. Até o meu nome eu tive que diminuir, porque senão não ia caber aqui dentro. Eu fiquei muito pequeno, pequeno mesmo. Antônio nem desconfiou que aquele nome parecia muito com o seu. A de Antônio, B de Bernardo, C de Coimbra e D de Duarte, ABCD. Mas como você caiu aqui dentro? ABCD falou. Eu fiquei triste, triste e com medo. Antônio Bernardo sentou-se ao lado de ABCD e continuou. Triste, com medo? Mas por quê? ABCD respirou fundo e disse em seguida. Essa tristeza toda é porque eu tive que dar todos os meus brinquedos. Antônio franziu a testa e pensou, estou conhecendo essa história. ABCD, com o rosto cheio de lágrimas, continuou. Meus pais disseram que eu tinha que crescer, e eu tive tanto medo de crescer que caí aqui nesse buraco. O medo é pior que casca de banana, sabia? O meu coração ficou tão assustado. Está ouvindo? Escuta. Ele ainda está muito agitado. Antônio Bernardo descobriu que a ABCD tinha uma história muito parecida com a dele. ABCD, você não vai acreditar, mas isso que aconteceu com você aconteceu igualzinho comigo também. Os dois ficaram em silêncio por instantes até que Antônio falou. Vamos sair daqui, nós dois, e juntinhos. A ABCD chorava um choro triste, mas tão triste que comoveu Antônio Bernardo, que levantou-se e disse, calma, não precisa chorar, vai dar tudo certo. Pode ser complicado, mas a gente vai conseguir sair daqui. Antônio percebeu que o fundo do buraco era macio que nem um colchão. Tive uma ideia, vamos pular bastante até alcançar a saída do buraco. Pular? Assustou-se a ABCD. Antônio então dobrou as pernas e, num impulso, pulando como um sapo, e deu um pulo bem alto. A ABCD riu
e achou que aquilo bem que podia dar certo. Não custava nada tentar. Levantou-se, pulando como um grilo, e os dois foram se revezando. Pulando como um coelho, pulando como um canguru, pulando como uma pulga, pulando como uma rã, pulando como uma bola. Ufa! Tanto pularam que conseguiram finalmente sair do buraco. Ficaram numa felicidade. Os dois não paravam de se abraçar. E bem desse jeito, com muita alegria, os três foram dormir juntinhos. Os dois pequeninos e o Antônio Bernardo, que já estava dormindo há muito tempo. Antônio Bernardo Coimbra Duarte, depois de uma noite bastante agitada, acordou, espreguiçou-se demoradamente e começou a apertar o seu corpo para saber se tudo estava do tamanho certo. Que noite difícil! Para sua alegria, o buraco havia desaparecido, mas daquele dia em diante, sempre que pressentia que algum medo ou tristeza vinha se aproximando, lembrava de ABCD e daí começava a pular. Muita gente achava meio esquisito aqueles pulos, mas ele ainda não tinha idade para ficar preocupado com o que os outros achavam, e nem queria ter. E assim, crescendo como um gigante, pulando como um sapo, ou grilo, ou coelho, ou criança, Antônio Bernardo Coimbra Duarte foi viver a sua vida. Então, essa é a história do Antônio Bernardo, né? Essa é a história que nos traz aí situações inusitadas e, portanto, nos faz pensar, não é verdade? E desde a mais tenra idade, a gente vive nessas situações em que a gente pode, através das narrativas ofertadas, pensar e ir elaborando caminhos e não cair no lugar comum das soluções nada aprazíveis, nada interessantes, que são os estereótipos ou esses lugares que o senso comum vão colocando a gente, que são os lugares dentro da caixinha, né? E a gente vai ficando cheio de coisas na cabeça, mas muito pouca coisa que vai poder contribuir decisivamente para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para as nossas vivências e percepção do mundo e de como a gente pode se inserir nesse mundo, e de como a gente está inserido neste mundo. A literatura pode contribuir muito. Por isso eu trouxe um acervo aqui, vou pedir ao Guilherme para mostrar, um pouco desse acervo que a gente tem muito livro, né? Livro impresso, para contar histórias para as crianças. Eu defendo particularmente para a infância o contato com o livro impresso, com a contação de histórias, né? Por que o contato com o livro impresso? Existem pesquisas, e essas pesquisas vai nos consolidando, que essas narrativas que a literatura infantil nos traz através do livro impresso, elas podem contribuir de forma mais interessante, mais produtiva, para que esse pensamento se torne de alguma coisa, vivências absolutamente generosas para pensar o mundo, para se inserir no mundo, para viver o contexto do mundo, quando a gente pode manusear o livro, né? O manuseio do livro impresso na infância é vigorosamente importante para que essas vivências se consolidam enquanto grandes possibilidades, né? Ouvir histórias através do livro também contado são ferramentas interessantes para que a criança possa saber e descobrir que é através daquele manuseio que essas fontes, que essas ofertas podem chegar enquanto possibilidades, né, de relações dela com o mundo, dos seus pensamentos com o mundo, de testes, testagens, hipóteses, desafios esses que fazem parte da vida, né? E que vão tirar a gente um pouco do lugar comum,
né, esse lugar comum que vai produzir muito pouca alegria e satisfação. E quando eu falo alegria e satisfação, não estou falando aqui dessa relação muito objetiva no que diz respeito à construção dessa história de sucesso que a gente pensa que pode produzir para os nossos filhos, né? Eu tenho certeza que, por exemplo, a Fernanda, por exemplo, tem uma história de sucesso não por ter o Estação do Aprender, mas pelo que Estação do Aprender pode fazer pela infância. A gente não pode pensar que essa história de sucesso seja aquilo que a gente conquista, mas o efeito daquilo que a gente pode fazer. Isso que é uma história de sucesso. Qual a intervenção que eu posso fazer no mundo? Qual a intervenção que eu posso fazer para o mundo e qual a intervenção que eu posso fazer com o mundo, né? Essas são os verdadeiros mapas para uma história de sucesso. E essa história de sucesso, ela se concretiza, se consolida quando essas narrativas são muito bem ofertadas. Isso não quer dizer que existam livros aí que a gente tem muitas dúvidas. Existem. E esses são os livros, a gente tem que ter cuidado, porque eles legitimam, às vezes, estereótipos. Isso a gente tem que fugir um pouco, com todo o respeito de quem acredita nisso, mas partir para praias que sejam generosas, né? Acho que eu falei muito, e falei de forma muito corrida para poder dar conta dessa ideia que eu tive para apresentar esse tema. Não sei se deu certo. José, eu, como sempre, apaixonada por te ouvir contando histórias. E aí eu fiquei lembrando daquelas crianças, quantas coisas que a gente pode aprender nas relações dos personagens, né? E aquelas crianças que ficam pedindo, e que repetidamente, que conte-se a mesma história, várias vezes, né, que muitas vezes isso cria até uma dúvida, um desconforto, até uma irritação, mas de novo essa história, né? O quanto que as crianças percebem nessas histórias situações muito próximas daquela que ela está vivendo, e o quanto que ela pode pensar, repensar sobre aquilo, elaborar possibilidades. Quando você estava contando essa história, eu estava pensando só nisso, né? Quantas crianças que se identificariam com essa história e que talvez encontrassem respostas, soluções, propostas para resolver aquilo que a angustia, né? O quanto que contar história, o quanto que o livro ele vai além, né, de gostar de ler, mas o que a leitura pode ajudar também a esse emocional, essa construção das verdades, dos conceitos, de como a gente lidar com as situações da vida, né? Você fala tão bem também sobre isso. Bem lembrado você ter tocado nesse ponto, Fernanda, porque tem a gente sempre, quando faz encontro com os professores e pais, né, a gente fala sobre isso, porque isso todo mundo passou por isso. Eu passei por isso com meus filhos, você provavelmente passou por isso com seus filhos, e você quer oferecer outro, não, você já escutou essa, vamos ver essa aqui, não, aí ele volta naquelas mesmas histórias. E tem até uma coisa muito curiosa, se você eventualmente alterar um pedacinho da história, não é assim não, ele logo salta e percebe que não é daquela forma como você está contando, né? Bom, a gente sabe que, via de regra, como você falou, quando a criança está querendo se inaugurar para o mundo, ela encontra uma série de obstáculos, até porque o mundo é quase sempre construído pela lógica do adulto, e ela não consegue elaborar aquela dificuldade dele. Estou com esse problema e preciso resolver. A gente tem essa facilidade, sobretudo no campo de uma elaboração racional, e de ir superando as nossas dificuldades. Então, a fabulação que a literatura oferece é uma ferramenta absolutamente próxima e que se encaixa com perfeição nas demandas da infância. Então, quando ela escuta uma história, que é aquela história
ela espelha uma dificuldade que ela está passando naquela história, é como se aquela história estivesse dizendo para ela subliminarmente: calma, vai dar tudo certo. No final das contas, vai dar tudo certo. Então, ela vai escutando aquela história, vai escutando aquela história, vai escutando aquela história, até que, na vida dela, ela consegue superar aquilo e aí ela não pede mais para repetir aquela história. E aí teve uma situação muito, muito curiosa, você está se falando sobre isso, que uma vez conversando com professores sobre isso, aí uma professora, caramba, descobri por que o meu filho pedia tanto para contar a história da Rapunzel. Era a história da Rapunzel, aquela história que ela fica trancada, fica presa na torre, né? E aí joga as tranças do cabelo para poder descer, enfim. Mas tinha um momento daquela história que o menino ficava muito excitado quando escutava aquela história. E aí elas lembrou que teve um determinado momento em que ele não pediu mais para contar essa história. E ela relacionou esse momento quando a situação dela, ela morava numa rua que tinha muitas crianças, né? E o filho dela tinha 4 anos, se não me engano, de idade, e pedia para ele ficar brincando na rua com as crianças, mas ela não podia, não tinha quem tomasse conta dele, enfim, ela tinha muitos afazeres. E aí ele ia para o 2º andar da casa, empurrava a cadeira, subia na cadeira e ficava olhando as crianças brincando na rua. O dia em que essa mãe separou lá meia hora, sei lá, um tempo, ficou sentada na calçada e deixou o filho dela brincar, a partir daquele dia, ele não pediu mais para contar a história da Rapunzel. Ou seja, a história da Rapunzel era aquela dificuldade que ele tinha, né? E uma história muito também curiosa nesse sentido foi uma criança, isso tem mais tempo, né? Uma criança que tinha a coleção de uns disquinhos de vinil, então isso tem muito tempo mesmo, né, gente? Olha, e que vendia nas bancas de jornal, né? E ele fazia aquela coleção, mas tinha uma história que ele pedia para contar permanentemente, que era a história da Branca de Neve, né? E nessa história da Branca de Neve tinha um momento que ele ficava muito excitado com a história e falava que ele era Branca de Neve. Então, no início, essa criança também tinha 3 ou 4 anos, enfim, acho que era 4 anos de idade, aí todo mundo achou engraçadinho. Aí o pai, né, equivocadamente, não quero julgar ninguém, mas de certo, equivocadamente, pensou assim: que é isso? Meu filho é homem, que história é essa de se identificar com mulher? Né? E aí combinou com a mulher e falou: eu não quero que ele escute mais essa história da Branca de Neve até ele esquecer. E saía para trabalhar, e a mulher ficava em casa com a criança, e a criança ficava desesperada para escutar a Branca de Neve. E a mãe ainda caía na esparrela de falar assim para a criança: olha, eu vou botar, mas não conta para o papai. Imagina a criança de 4 anos de idade guardar segredo, né? E aí está começando tudo errado, né? Ensinando a mentir. Aí, quando o pai chegava à noite: e aí, o que você fez hoje? Eu fiz isso, escutei a história da Branca de Neve, pronto. Aí começava uma briga, uma discussão em casa. A Branca de Neve estava causando quase uma separação, um conflito conjugal. E aí a mãe não aguentava mais, ligou para a mãe dela, ou seja, a avó do menino, a sogra. Evidentemente, a sogra chegou depois que o marido saiu para trabalhar. Essa mãe, essa sogra, era psicóloga, e aí ela resolveu botar o disco e ficar ao lado do menino, e começou a tentar, de certa forma, mapear as reações do menino ao longo da história, e descobriu, a avó foi descobrir isso, que a criança gritava e se inflamava e ficava eufórica, dizendo que era Branca de Neve, quando a Branca de Neve saía da cúpula de vidro, depois que o príncipe chegava. E a avó que teve um insight, né? Essa criança nasceu prematura e ficou na incubadora durante um tempo, ou seja, a cúpula de vidro, e aquilo ficou registrado lá
na estrutura psíquica dele, do sistema nervoso, e aí ele encontrava com a história da Branca de Neve e olhava para aquilo como uma forma de elaborar aquele momento que ficou gravado na história dele. Né? Então, assim, quando a gente tem esse episódio, que a criança pede para contar a história, a gente deve contar a história. A gente pode até oferecer, você não quer ouvir? Não, eu quero ouvir. Então, a gente conta a história, né? E tenta, de alguma forma, porque não tem um aspecto identitário, assim, é isto ou é aquilo. Não é. Pode ser uma coisa muito pequenina, né? E a gente não tem que se preocupar com isso. Eu acho que a gente tem que ver como uma grande oportunidade, uma grande possibilidade da criança, porque qual seria a outra possibilidade de uma criança trabalhar essa questão da prematuridade ainda muito cedo, né? Seria uma grande oportunidade dessa criança poder, pelas histórias da Chapeuzinho Vermelho, pela Branca de Neve, poder trabalhar essas questões, é uma grande chance. Sim. Por isso que as histórias precisam fazer parte do dia a dia, do mundo infantil, da escola, em casa também. Tenho até uma pergunta aqui, ó. Estou perguntando para você. Quando apresentamos uma história infantil, principalmente de contos de fadas, ele consegue apresentar mais uma realidade mais palatável à criança. Muito interessante que cada vez mais os símbolos e a fantasia são apresentados aos adultos, apesar da literatura. Os adultos precisam fantasiar a realidade para conseguir degluti-la mais facilmente? Bom, essa coisa dos arquétipos são esses símbolos que a gente vai carregar isso para a vida inteira. Uma outra coisa que a gente carrega para a vida inteira é a infância. Né? Eu tenho a minha infância, você tem a sua infância aí, nós temos a infância ou muito adormecida ou gritando muito dentro da gente, depende de como essa infância contribuiu para as etapas posteriores e contribui até hoje, né? Mas tem uma coisa assim interessante que a gente, para pensar sobre isso, a natureza das relações que a gente vai estabelecendo com a vida e para a vida, elas são simbólicas, sim. Elas são representativas, sim. Mas a gente vai entrando cada vez mais nessa vida e a realidade vai nos assustando de tal forma que a gente tem a necessidade de fugir dessa realidade. Né? Então, vamos pensar assim, a gente hoje está vivendo numa realidade planetária difícil, uma realidade de país difícil, uma realidade de Estado difícil. Né? O Estado do Rio de Janeiro está numa realidade muito difícil em relação à violência, em relação a uma série de coisas. Então, evidentemente, que a gente estar em contato com essa realidade cotidianamente, causa um naufrágio nos nossos desejos, nas nossas aspirações, e a gente começa a entrar nesse discurso de que tem que consertar, mas a possibilidade de consertar isso vem de forma estereotipada. Justiça a gente transforma em vingança, aí justiça se transforma em vingança, se transforma em violência, então a violência não se combate com violência. A violência combatida com violência, a violência aflora de forma mais vertiginosa, né? Então, quando a gente começa a perceber, a gente vai buscar na literatura esse desafogo. Na literatura, no bom filme, que é uma narrativa absolutamente interessante. Tem uma coisa assim, muito legal que a gente trabalha com os professores, né? É assim, qual a história que vai ser um best-seller para determinadas faixas etárias. Então, a gente diz o seguinte, que para criança, assim, 2, 3, 4 anos, 5 anos, ela tem uma identidade enorme, com histórias que tenham, e as personagens sejam, de alguma forma, animais e estejam no diminutivo. Até os 3 anos de idade você faz isso com muito sucesso. Né? Era uma vez o pintinho, era uma vez o gatinho, o cachorrinho, a vaquinha, e eles fazem coisas do universo do cotidiano mais frugal, sem conflito nenhum, né? E geralmente o final da história, aí ele foi para casa, dormiu, e acaba, o fim é o fechar do dia, é a noite, é o escurecer, né?
O que esse contexto está contribuindo para o pensar nesse mundo para a criança, nessa identidade com a criança? Essa história, ela tem uma enorme identificação com o animal, né? Porque na relação homem-animal, o homem domina e o animal é dominado, e o animal ainda está no diminutivo, a vaquinha ou o cachorrinho, então ela se identifica. E esses animais querem pura e simplesmente reproduzir o cotidiano, coisas que a criança não consegue fazer em virtude do não do adulto. Não, não pode mexer aí, não pode fazer isso. Ele quer ter uma autonomia do mundo que ele não consegue ter. Então, essas histórias desses personagens que têm muita autonomia, que têm uma enorme identificação. Aí você começa a perceber que aí vai passando a faixa etária, aí começa a, de certa forma, o personagem deixa de ser tão fantástico, porque o gatinho não fala, o gatinho não toma café, o gatinho não lava o rosto, por isso o gatinho é fantástico. Mas o enredo é absolutamente real. Tomar café, lavar o rosto, enfim. Né? E aí vai passando para eu estou falando de forma clássica, tá? Os super-heróis. Né? Aí o super-herói, ele é um meio termo. Ele já tem uma aparência humana, mas tem poderes sobrenaturais. Né? As histórias, elas são não tão reais e entram numa perspectiva meio fabulosa nisso aí. Né? Eu até, só um parênteses aqui, nessa faixa etária, uma vez, meu filho, que hoje está com 15 anos, ele tinha 6 anos, essa história do super-herói, 6, 5 anos, eu passava por ele, naquela rua que fica entre a praia de Graguatá e Boa Viagem, que fica bem na beira ali da Baía de Guanabara, né? E aí estava saindo um transatlântico, né? E aí ele viu aquele navio gigantesco e falou: pai, como é grande! Aí eu diminuí a velocidade do carro e falei: é verdade, meu filho, é grande. Pai, você não entendeu, é grande e não afunda. Eu falei: é verdade, não afunda. Pai, você não está entendendo, ele é de ferro e não afunda. Aí eu, para problematizar, falei assim: é verdade, meu filho. E você veja só, a gente joga uma moedinha na água e ela afunda. Aí ele olhou para aquilo e falou assim: caramba, deve ter muita macumba nisso aí. Foi a solução que ele encontrou, né, do sobrenatural para poder trazer uma explicação diante daquela estupefação que ele estava tendo. E aí, só continuando, depois do super-herói vai passando, na fase adulta, o protótipo disso tudo é o quê? São esses estereótipos mesmo, mas é que dão um certo alívio para a gente, né? O personagem é absolutamente humano, né? Mas a história é a mais irreal e fantasiosa possível. O enredo é o mais fantasioso. É o justo oposto lá desde a primeira infância, né? Ou seja, é a história do 007, é a história da Missão Impossível. O cara faz coisas que humanamente é impossível, mas ele é humano porque tudo tem que dar certo, porque afinal de contas ele é o herói, né? Então é essa identificação, sim, né? A realidade vai nos colocando num beco sem saída, e isso é uma válvula de escape que funciona, dá uma aliviada, opa, mas aí eu trago aqui contribuições absolutamente interessantes. No universo da literatura tem contribuições assim, no cinema, enfim, que são muito legais, são fantásticas, né? Olha, eu sempre fico aqui, por mim eu ficaria aqui, a gente conversando muito mais sobre isso. Agora, você é uma pessoa muito querida, as pessoas já colocaram aqui, ó, recadinhos, a Adriana achou linda a história, logo assim que você contou a história, ela ficou encantada, é realmente uma história, é muito bom te ouvir contando história. Teve o Guto Neto falando assim: boa noite, grande mestre José Ricardo. Guto Neto é uma pessoa do cinema, olha aí. Olha. Está aí
pessoa muito incrível, grande amigo, grande amigo. Bom, você sendo reconhecido como um grande mestre, olha. A Adriana de Oliveira também mandando coração para você. Denise Afonso, ó, excelente palestra, sempre um prazer ouvir esse amigo. Adriana Caetano também falando, né? Nossa coordenadora da escola, da estação. Enfim, José, eu queria, assim, te agradecer imensamente. Acho que você contribuiu muito, como sempre. Vitor Hugo também aqui, ó, falando parabéns, foi ótimo. Sempre muito bom te ouvir, né? Nos traz muitas reflexões. Isso é muito importante. Esse é o nosso objetivo, que a gente possa estar refletindo, construindo conhecimentos, né? Trazendo informações para as pessoas irem construindo esses conhecimentos e renovando os conceitos, né? Quem sabe com menos preconceitos, tendo uma visão mais ampla das coisas, né? A gente anda assim num período de muitas fake news. Isso é uma coisa também que é muito interessante, porque muitos países já se preocupam com isso e formam na escola o olhar do aluno para as fake news, para não gerar justamente preconceitos, acusações indevidas, enfim, né? Como isso tudo, né, faz parte, mostra a importância dessa formação, mostra a importância da educação, da escola, da leitura. Então, acho que você só contribuiu com as suas colocações, né? Tem algumas perguntas surgiram agora, que delícia de webinar, a Letéia falando aqui, obrigada, Letéia, pela sua participação. Temos também outras colocações no chat, mas a gente já vai finalizando. Poderia falar o título do primeiro livro, Aquele da Mulher no Altar. A Renata está pedindo. Você sabe de cabeça? Ao encontro de tudo. Ao encontro de tudo. Ao encontro de tudo. Iniciativa maravilhosa das duas escolas, parabéns. Queria agradecer mesmo, porque é uma iniciativa da Maple Bear, Niterói, do Estação do Aprender, porque a gente entende que o nosso compromisso com a informação, com o conhecimento é grande. Então, a ideia é trazer pessoas, especialistas, para estarem nos provocando reflexões, né? Muito obrigada pela participação de todos. Semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, teremos também a Karina, psicóloga, falando sobre o corpo e a mente, né, nessa formação, na educação, principalmente nesse momento de pandemia, os cuidados que a gente precisa ter, como ter esse olhar para o corpo e para a mente, nesse momento de tantas restrições, de tanto isolamento, né? A Rose está falando aqui, ó, suas palestras são sempre maravilhosas e esclarecedoras. Excelente fala, obrigado, parabéns às escolas, precisamos dessas reflexões mesmo. Obrigada, Maria Cristina também, falando que excelente fala. Bem, enfim, muito obrigada, muito obrigada. Se você quiser as últimas colocações aí. Eu queria agradecer primeiro às pessoas que reservaram um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, né? Queria agradecer a vocês, Fernanda, assim, por ser essa pessoa que está junto com a Ana Lídia, mas que responde mais diretamente pelo pedagógico. E como o pedagógico é o caminho que a gente faz, é o caminho que a gente escolhe, e aí eu fico pensando a respeito do taoísmo. O taoísmo é o caminho, né? Que eu comecei lá atrás falando sobre o taoísmo, né? O Tao é o caminho. E quando a gente escolhe pedagogicamente um caminho com coerência, com dedicação e com responsabilidade, a gente tem colheitas absolutamente virtuosas. Então, eu acho que o que é hoje, eu penso, eu não acho, eu não perdi nada, eu penso que o que o Estação é hoje, ele é fruto dessa semeadura, dessa responsabilidade, dessa dedicação, dessa preocupação, da escolha por esse caminho. Então, eu queria dar um parabéns para vocês e agradecer
pela oportunidade de estar aqui compartilhando algumas ideias, às vezes meio confusas, mas, sobretudo, pensando e se preocupando com a literatura infantil e com a literatura de uma forma a contribuir para um mundo melhor. Muito obrigada a todos, uma boa noite, muito obrigada, Karina, sou professora do projeto Bilíngue para Criança, foi uma grata surpresa, as pessoas estão se colocando, agradeço a organização da Maple Bear pelas falas tão generosas do palestrante, muito obrigada, Karina, muito obrigada, Marilise também, excelente iniciativa, parabéns, muito obrigada, isso só nos fortalece para a gente retornar, né? Vamos fazer outros momentos desse. Esse retorno de vocês é muito importante, principalmente para a gente poder continuar. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, José. Muito obrigada. Obrigado a você. Muito obrigado.